Pessoal, boa noite aí, tudo bem? Então, um tema que eu quero falar a respeito hoje é sobre a favelização no Brasil. Quando foi que realmente que surgiram as primeiras favelas aqui no Brasil? A gente pode falar mais ou menos aí que deu início, foi a partir de 1808, quando houve, na realidade, a criação da Lei Áurea pela princesa Isabel. Enfim, nesse momento aí, a maioria dos escravos eles foram libertos, mas de fato eles não tinham uma estrutura adequada para onde eles poderiam ir. E a maioria deles começaram a deslocar para os locais, zonas de morro. E aí começa um dos principais assuntos da favelização. Mas aqui no Brasil, o enxerto mesmo do número de favelas começou mesmo a partir aí do processo industrial, né? Dá início aí a partir da era Vargas e do período de JK, né? Quando a região sudeste, principalmente Rio de Janeiro, que é onde tem um número de favelas concentradas. A gente sabe que a maior favela do Brasil é a Rocinha, né? O Brasil já ultrapassa o número de 11 milhões de pessoas que moram em zonas periféricas, ou seja, que moram em condições irregulares. A maioria dessas pessoas, elas moram nessas zonas de favela porque não tem condições financeiras suficientes para poderem morar em bairros de classe alta. Mas principalmente porque as pessoas elas vieram para as cidades, para os centros urbanos. Um dos processos mais característicos foi o chamado êxodo rural, ou seja, êxodo rural foi quando o homem ele sai do campo e ele vem diretamente para a cidade em busca de condições melhores de trabalho. Principalmente o campo também começa assim a chamada mecanização, ou seja, as máquinas, as máquinas começam a substituir principalmente a mão de obra. Essas pessoas elas não têm uma qualificação para poder manusear essas máquinas e elas acabam indo para a cidade em busca de trabalho. E esse processo aí começa quando a própria gestão pública do Estado não garante, principalmente essas pessoas, infraestrutura e gestão pública de qualidade e as pessoas elas começam a criar e desenvolver principalmente moradias em zonas irregulares, né? E começa um processo aí chamado como macrocefalia urbana ou segregação socioespacial. Então começa vários problemas sociais, aonde boa parte da população que mora nessas zonas de favelização às vezes não tem um saneamento básico de qualidade, não tem zonas asfaltadas e começa diversos problemas envolvendo a criminalidade e também principalmente aí entre outros fatores como a má qualidade de gestão pública. Então, isso é o que contribui também para as facções criminosas e isso é um dos principais temas que eu irei tratar em outro vídeo. Mas em relação à favelização, é nesse processo aí que houve a industrialização no Brasil, o processo industrial, e as pessoas começaram a sair do campo para a cidade em busca de novas oportunidades de trabalho. Sem contar pela grande discriminação da maioria das pessoas, porque os classificam como pessoas pobres, sem condições de terem uma qualidade de vida melhor e até mesmo pelos a chamada preguiça. Essas pessoas elas são totalmente discriminadas por boa parte da sociedade. Infelizmente, o próprio governo federal, o governo estadual, não garante uma qualidade de vida para essas pessoas terem novas oportunidades de trabalho. Mais um dos fatores principais que contribuíram para a favelização no Brasil foi
a má infraestrutura por parte dos governos. A aglomeração de pessoas, principalmente o crescimento desordenado, o má planejamento das cidades. Isso que contribuiu para o surgimento de favelização no Brasil. A gente sabe, por exemplo, a região sudeste tem mais ou menos aí, São Paulo tem 45 milhões de pessoas, mas esse é que dá um dos principais surgimentos para a favelização. Muito obrigado, depois eu voltarei com novos vídeos.